Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, mas o mais importante de tudo isso é que você compartilhe. Há sempre uma outra mãe precisando desse conteúdo que a gente tá aqui hoje falando, né? E o nosso objetivo aqui é alcançar o maior número de mães possíveis. Esse vídeo tem um gostinho especial. Eu estou aqui com o roteiro do vídeo aqui para eu não me perder. Porque, gente, eu agora sou oficialmente mãe de dois, né? O primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui pro canal sendo mãe de dois. O Gabrielzinho nasceu, está com 12 dias. E vocês sabem, cabeça de mãe, como é que é, né? Então eu tô aqui com o meu roteirinho, então às vezes eu vou dar uma olhadinha pra baixo só pra lembrar da continuação que eu tô falando aqui, pra eu não me perder, porque vocês sabem como é que é, a gente fica meio esquecida. Mas vamos lá. Hoje eu queria falar pra vocês a respeito do tema. Por que muitas mães vivem à beira do caos, vivem no limite, né? E às vezes, gente, a gente acha que o problema é sempre apenas emocional, que basta eu fazer terapia, ou pior ainda, basta eu tomar um remedinho, um antidepressivo, né? É muito engraçado que a gente vive numa era que é a era dos diagnósticos, né? Ah, tudo é depressão pós-parto, tudo é baby blues, tudo tem que ter um nome, né? Tudo tem que ter um laudo. É muito engraçado isso. E a gente que é mãe atípica, a gente vive isso na pele com os nossos filhos, né? Mas quando a gente fala de nós, é muito importante que a gente perceba que nem sempre no puerpério tudo vai ter um nome. Tudo isso que a gente tá sentindo nem sempre vai ser uma depressão pós-parto, nem sempre vai ser um baby blues, nem sempre nós precisamos tomar antidepressivo. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Às vezes, o que pode estar acontecendo com você é pura e simplesmente o seu corpo respondendo, né? Principalmente nessa fase de puerpério, que é uma fase que eu tô vivendo agora pela segunda vez. Na primeira vez, eu tive muitos problemas com o puerpério, mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. Mas nessa segunda vez, a gente tem uma queda drástica dos nossos hormônios. E não só dos nossos hormônios, das nossas vitaminas também. A gente tem mania de separar a mente do corpo, né? A gente vai em médicos que cuidam do nosso corpo e a gente vai em médicos que cuidam da nossa mente, mas é como se fossem dois universos, um não conversa com o outro. E é muito importante que a gente se atente que o corpo e a mente são um único sistema. Ouso dizer, corpo, mente e espírito, corpo, mente e alma são um único sistema. Então, se a gente está com problema em algum desses três, vai manifestar nos outros, né? Viktor Frankl já falava sobre isso. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que muitas vezes é claro que a gente tem as questões emocionais e que são muito importantes e que a gente precisa de terapia sim, mas às vezes não é o suficiente, não porque você tá com depressão, mas às vezes não é o suficiente porque o seu corpo não está saudável. Ah, mas eu como frutas, eu como legumes. Mas como é que estão as suas vitaminas? Quando que foi a última vez que você fez um exame de vitaminas? Como é que tá a sua tireoide? Como é que tá a sua vitamina B12? Como é que tá a sua vitamina D? Gente, existem diversos casos de pessoas, e inclusive meninas que já passaram por mim, que estavam já com o diagnóstico dado de depressão, quando na verdade, quando a gente foi ver, era uma baixa na vitamina B12. O que que acontece? As vitaminas e os minerais, eles são matéria-prima para que o nosso cérebro produza a ocitocina, a dopamina, que são os neurotransmissores que a gente precisa para estar bem, para o bem-estar. Se a gente não dá para o nosso corpo essas matérias-primas, não tem como ele produzir, ele fica em deficiência. Então, as vitaminas, ela não é só para a gente se sentir disposta, mas é para a gente se sentir bem, para que o nosso emocional fique bem também, né? Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso, né? Então, o corpo, ele participa sim da nossa saúde emocional, né? A gente não consegue ter uma mudança de pensamento, de atitude, muitas vezes, quando o nosso corpo tá para baixo, né? Eu já tive um problema muito grande com ferro, né? Uma anemia que eu precisei tratar com ferro endovenoso. E quando eu tomava essa aplicação de ferro, eu saía de lá uma pessoa completamente diferente, uma pessoa animada, uma pessoa que queria fazer as coisas que antes eu não queria fazer. Que eu acordava me arrastando, que eu não queria sair da cama. Todos os sintomas de uma depressão. Mas quando na verdade era falta de ferro, né?
Então, por exemplo, quando a gente fala de mães, no meu caso, puérperas, que dorme mal, que às vezes não tá conseguindo se alimentar direito, que tá muito estressada, sob pressão, que não tá conseguindo se movimentar por conta de cirurgia, enfim, essa mãe ela não tá só cansada, né? E eu falei pra vocês no início do vídeo que eu estou esquecida. Isso também é falta de vitamina. Inclusive, eu já realizei os meus exames para começar a suplementar o pós-parto, né? Que é uma suplementação completamente diferente da gestação. Então, todas essas questões, é normal por conta do puerpério. Não é normal, gente. Paulo Vieira, ele fala pra gente tomar muito cuidado com o normal e o comum. Nem tudo que é comum é normal. E às vezes a gente normaliza aquilo que é comum, que não deveria ser normal. Então não é normal você ficar esquecida, não é normal você ficar estressada, não é normal você chorar por qualquer coisa. Não é normal você se sentir dessa maneira. É normal sim a gente ter privação de sono nos primeiros meses, né? Isso é normal. Mas não é normal essa carga emocional que a gente sente, né? E, e aí a gente normaliza isso porque é coisa de puérpera assim mesmo. E aí a gente tá minimizando tanto as questões da saúde física, do impacto da saúde física na saúde emocional, como também as doenças emocionais propriamente ditas, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. Então, quando você faz exames de sangue, quando você olha pra isso, você tá cuidando do seu filho também. Não é só os examinhos dele que precisam ser feitos, não é só o neuro dele que precisa ser marcado, né? A sua ginecologista também precisa ser marcada, os seus médicos também precisam ser marcados, porque você tá cuidando do motor desse carro, né? Eu tenho uma conhecida que ela faleceu com 40 e poucos anos, deixando duas filhas, uma de 3 e uma de 2 anos, porque simplesmente ela não voltou no médico depois que as meninas nasceram e ela estava com câncer. Quando ela descobriu, o câncer já estava em estado terminal e não teve mais o que fazer. Então, para vocês verem a seriedade disso, né? E aqui eu não tô falando de câncer, não, aqui eu tô falando de anemia, aqui eu tô falando de uma baixa de B12, aqui eu tô falando de uma baixa de vitamina D, de uma tireoide desregulada, de uma baixa de ferro. Isso aqui, gente, eu não sou médica, tá? Eu tô falando das vitaminas que eu conheço, do pouco que eu estudei sobre isso. Mas existem muitas outras coisas que impactam na nossa saúde, e ainda mais a mulher. A mulher é cíclica, né? Então, o homem, por que um homem de 15 anos ou um homem de 70 anos podem ter filhos? Porque os homens, eles são exatamente iguais desde sempre e para sempre, né? Eles não são cíclicos, né? Inclusive o mercado de trabalho a jornada de trabalho de 8 horas, né? Tudo isso foi feito pensando nos homens, né? E aí quando você pega uma mulher, a mulher, ela tem um período fértil, né? Geralmente é ali quando começa a menstruação, até uns 50 anos. Passou disso, ela não é mais capaz de ter filhos. Um homem de 70, se a parceira for jovem, ele é capaz de ter, porque a mulher, ela é cíclica. A mulher, quando ela tá para menstruar, ela fica menos produtiva, né? Depois ela fica mais produtiva. A gente tem fases. E para cuidar dessas fases, a gente sangra todos os meses. Para cuidar de tudo isso, é necessário muitos hormônios, é necessário um casamento perfeito dos hormônios, das vitaminas. E às vezes a gente negligencia isso, né? E é a mesma coisa você colocar um carro para rodar com o óleo ruim, né? É uma máquina boa, mas não tá conseguindo acompanhar porque o óleo tá ruim, né? E muitas vezes a gente faz isso. Eu quero que você pare e pense. Quando foi a última vez que você foi no médico? Quando foi a última vez que você fez exame? É importante isso, né? Então, de novo, se você tá dormindo mal, isso é a coisa que a maioria das mães passa, principalmente as mães atípicas, porque as mães típicas, geralmente, ali nos 2 anos, elas voltam a dormir normal, as mães atípicas não. Então, dormindo mal, tá sobrecarregada, tá com tensão, né? A gente que é mãe atípica, principalmente com coisas de terapia, convênio, essas coisas impactam muito na gente, né? Estado de alerta permanente também é uma coisa que as mães atípicas têm demais, não que as mães típicas não tenham, mas as mães atípicas têm muito. Então, isso tudo impacta no nosso corpo físico. E se o nosso físico está ruim, o nosso emocional vai estar também.
Uma coisa que é muito importante, muito negligenciada, exercício físico. Exercício físico não é bom só para você ficar em forma, é bom também para você extravasar os seus estresses, para você se esquecer dos seus problemas, né? Eu costumo falar para as mães atípicas que eu atendo que quando a gente está fazendo exercício físico é o momento em que você não lembra do autismo. Você está focada ali em contar a sua série, né? E o quanto é que isso faz bem pra gente, né? Arejar a mente, colocar para fora toda aquela tensão, porque a tensão ou ela vai para fora ou ela implode para dentro. Então, é importante que a gente pense nisso também. Então, exercício físico não é só para ficar sarada, isso é uma consequência, né? É para o nosso bem-estar físico, principalmente. E aí, gente, a gente vai lembrar do nosso último vídeo que a gente falou muito sobre autorresponsabilidade. Então, o cuidado com o nosso corpo é um ato de responsabilidade com os nossos filhos. Não é um ato de egoísmo, pelo contrário, né? Se eu sou uma mãe que me cuida, eu estou sendo responsável pelo meu filho. Eu não estou me negligenciando, porque quando eu me negligencio em nome de um amor maior para cuidar do meu filho, eu estou sendo irresponsável com ele, porque eu sou a cuidadora dele. Ele precisa de mim. Imagine se você tem uma casa ali de tacos, né, no chão, aqueles tacos, que é aqueles pisos de madeira, e os tacos começam a soltar. E você tem um filho ali que tá aprendendo a andar. E você não olha para isso. O perigo que tem dessa criança tropeçar, arrancar esse taco, se machucar, bater a cabeça, faz você de uma mãe negligente. E é exatamente isso que acontece quando a gente não olha pra gente. Porque nós somos o chão dos nossos filhos. Então, como é que tá esse chão? Esse chão tá firme? Ou esse chão tá soltando pedras? Tá soltando tacos? Tá soltando pisos? A ponto do nosso filho tropeçar e bater a cabeça? Então, isso é um ato de responsabilidade para com os filhos de vocês, não só com vocês. Então, se não for por você, faça por quem precisa de você, né? E importante também é a gente respeitar os nossos limites físicos, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Respeita os nossos limites físicos. Eu sei que com criança é muito difícil, principalmente com criança típica, mas é importante porque, de novo, que tipo de chão você está sendo para o seu filho pisar? Aquele chão que está soltando tudo e a ponto dele tropeçar e cair e bater a cabeça? Você é aquela mãe que tá sempre uma pilha de nervos a ponto de gritar, esbravejar e soltar os cachorros em cima do seu filho e criar um trauma pro seu filho? Ou você é a mãe que tá ali para olhar para ele, para ver uma pessoa, para ter empatia? Porque quando a gente tá irritada, a gente não consegue ter empatia. Nem adianta falar que consegue, porque a gente não consegue. As crianças, elas não sabem explicar o que elas sentem, mas elas percebem o ambiente ao redor. E você é esse ambiente, né? A mãe é esse ambiente, a mãe é o lar dessa criança. Como é que é esse lar? Será que esse lar é turbulento? Ou é um lar de paz, onde dá vontade de voltar? Então é importante que a gente pense nisso. Porque é o que eu sempre digo, cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você tá tentando resolver tudo ao mesmo tempo, assista de novo, deixe isso reverberar dentro de você, cuide de você. Eu não tô dizendo para que você negligencie o seu filho, mas eu estou dizendo que você precisa olhar para você tanto quanto. A Bíblia nos diz que o segundo mandamento mais importante, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o meu próximo mais e nem menos, é igual, né? E será que a gente tá amando a nossa saúde, a nossa vida, do mesmo jeito que a gente ama a vida dos nossos filhos? Deveríamos? Deveríamos, porque não somos importantes só para nós, somos muito importantes para eles também. De novo, porque cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem hoje.